Repete comigo assim: melhor é dar do que receber. Melhor é entregar do que receber. Olha para mim aqui. Eu quero falar um pouco sobre isso esta noite. Fala pro teu irmão assim: melhor é dar a Deus do que receber. E aí você pode se assentar um pouco. Pergunta pro seu irmão aí, como está a sua adoração? Às vezes a gente não tem nem noção de como isso está, né? Vivemos o dia após dia, outro dia após dia, outro dia, e nem sabemos como está a nossa adoração. Queridos, mas talvez a gente pode medir como estão as nossas dificuldades, não é verdade? Como está a sua condições financeiras, como está a sua conta no banco, como está o seu relacionamento com a tua família, com os teus filhos. Isso aí dá para você medir, não dá? Dá para talvez nós medirmos como está o relacionamento com a nossa esposa, com o nosso marido. Isso também dá para medir, não dá? Dá para medir também como está a nossa vida profissional, por mais que a gente batalhe, às vezes não consegue um emprego e tal, também dá para medir isso, não dá? Sim ou não? Tem coisas que dá para a gente mensurar, dá para nós ver aonde que está a nossa vida financeira, vida profissional, vida nos relacionamentos. Dá para a gente também mensurar se nós temos nos divertido bastante, ou se nós temos entrado num estágio muito de tristeza, se nós temos uma boa alegria, ou se nós temos acordado nossos dias com muito mau humor. Isso dá para a gente mensurar, dá para medir. Mas a adoração, por isso que eu perguntei como está a sua adoração. Fica um pouco difícil a gente, eu estou lendo, não, eu estou orando, eu estou isso, eu estou mais ou menos isso, mas pode melhorar. Mas a gente não tem uma noção de como nós estamos em relação a Deus e como Deus está em relação a nós. E eu quero falar com vocês um pouco sobre isso, né, que eu ouvi um pouco lá na conferência, quero compartilhar um pouco com vocês no livro de Crônicas. Se você puder abrir aí comigo no livro de Crônicas, 1 Crônicas. Pode ficar sentadinho mesmo que eu vou ler só um verso, só um versículo. Só um versículo. Vocês acharam aí? Quem achou diz amém? Glória a Deus. Tá no Velho Testamento, depois ali pertinho de Reis, Samuel. Dos 5 primeiros livros, passa um pouquinho. No celular também, tá depois de Gênesis, como nós aprendemos. Boa, Arthur, pode fechar tudo. Pergunta para o teu irmão assim: como está a sua adoração a Deus? Pastor, eu sou cantor do Senhor, eu canto todo dia, toda hora eu estou cantando a Deus em casa, no carro. Aí eu te pergunto, como está a sua vida profissional, financeira, sua vida de relacionamento, sua vida emocional? E eu quero fazer essa comparação com vocês. Mas antes eu vou começar a ler aqui. Acharam aí? Acharam 1 Crônicas? 1 Crônicas 30, é isso? Não, 25. Bom, pensei que vocês não estavam ligados. O 25, nós vamos ler o verso 1, amém? No verso 1 de 25 diz assim, Davi, junto com os comandantes do exército, separou algum dos filhos de Asaf, de Rema, de Jedutum, para o ministério de profetizar, repete comigo, profetizar, ao som de harpas, liras
e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos. Eu vou ler só esse pedacinho, eu não vou ler esses nomes todos, não. Eu quero... eu vi algo interessante lá que me chamou a atenção. Aqui Davi, ele assume o reinado. Ele está para assumir o reinado. E interessante que antes de Davi, quem que era o rei antes de Davi? Saul. Saul foi um rei onde terminou o seu reinado buscando a Deus? Amando a Deus? Não. Ele terminou seu reinado como? Se suicidando. Então, Israel tinha um rei que acabara de se suicidar. Olha só. O grande exemplo. O homem escolhido por Deus, né, ungido para ser rei, tinha acabado de se suicidar. Estavam em batalha. Israel tinha acabado de perder uma batalha. E naquela época, quando você perdia uma batalha, o que o inimigo fazia? Pegava todos os seus tesouros, todas as suas riquezas, seus ouros, seus cavalos, sua alimentação, pegava os gados, pegava tudo. Eles tomavam os despojos de guerra. Era assim que o reinado enriquecia na época. Eles ganhavam de um reino, pegavam tudo que tinha desse reino e levavam para suas casas. Então Israel tinha acabado de passar ali perdas de riquezas, perdeu o reino, perdeu a autoridade. O relacionamento estava um pouco terrível ali naquele momento. Então como estava Israel? Israel estava sem segurança. Repete comigo, sem segurança. Israel não tinha mais o exército. O exército tinha muitos caído na guerra, as espadas. Então você imagina aqui com a gente, se a nossa polícia entra em guerra com sei lá, uma facção aí, e aí eles matam as nossas polícias. Como que você se sentiria? Não tem mais polícia. Desprotegido, totalmente sem segurança. Isso foi o que aconteceu lá em Israel. Os soldados tinham morrido em batalha, tinham perdido. Então ele estava sem segurança. Então o reino de Israel estava sem segurança. O reino de Israel, por causa disso, estava sem recursos. Imagina se matam todas as polícias, aí a facção vai lá nos grandes bancos, nos comércios e começam a saquear tudo. Aí você não vai ter salário, você não vai ter como comprar, né, nem vender. Então, naquela época eles estavam sem recursos. Então os recursos, a riqueza do país tinha ido embora. Assim que estava terminando o reinado de Esaú, sem dinheiro nos cofres públicos. Amém? O que mais? Eles estavam sem relações, as relações sociais deles tinham se destruído. As tribos já não tinham mais a conexão, estavam espalhados, não havia força, porque a força de Israel é quando se unia às tribos. As 12 tribos unidas, eles derrotavam, as 12 tribos unidas, eles conquistavam. Foi assim desde o Velho Testamento, com Moisés, né, de Josué em diante, as tribos se reuniam, toda a tribo ia para a batalha, e ali as 12 conquistavam o território, conquistavam a vitória, e cada um voltava para as suas terras. Então quando Saul ele morreu, muitos perderam, então se espalhou o povo. Então já não tinha mais aquela força, porque a força de Israel era quando eles se juntavam para guerrear no nome de Deus. Amém? Vocês estão entendendo como que o reino estava naquele momento? O reino estava, né, cheio de, interessante isso, cheio de demônios, começando pelo rei. Lembra que Davi ia trocar a harpa lá para expulsar o demônio de Saul? Então imagina comigo, se a cabeça já está com demônio, imagine os seus legados. Imagine como estaria aquela nação. Imagine uma nação governada por um grande demônio, por um maligno, pelo diabo, né? É terrível.
Então a nação estava pesada. A nação estava carregada de coisas ruins, de demônios. E aí esses demônios, o que eles fazem? Deixa todo mundo em paz com todo mundo, deixa tudo bonitinho? Não, ele gera imoralidade. Então imagina a imoralidade naquele lugar. Você perdendo, eu estou dando exemplo aqui, imagine você morando naquele lugar, você perdendo seu marido por prostituição de outra mulher, por sedução. Então imagina, aquela terra estava toda bagunçada. A família não estava mais estruturada. E demônio comendo a solta lá. Essa era uma da situação de Israel. E o pior de tudo, não para por aí. Você deve pensar assim, eita meu Deus, o que pode ser pior com tudo isso daí? Eles estavam sem Deus. Amém? Uma nação sem Deus. Deus já não estava mais ali com... Lembra que Deus falou para Saul, eu rejeitei Saul. Estava rasgando o reino, ou seja, Deus já não estava mais com Israel. Deus já não estava mais lá. Deus tinha rejeitado. Quando Deus rejeita o seu governo, rejeitou tudo que estava com ele. E aí Deus foi procurar um novo rei, como vocês sabem da história, uma nova pessoa, que essa nova pessoa era Davi, para recomeçar. E nesse estágio aqui de 1 Crônicas 25, Davi assume esse reinado falido. E o que a gente entende com isso, queridos? Não é muito, talvez a gente não vai pensar numa nação, mas pensa na sua vida. Como está a sua vida? A sua vida, será que já não parece alguma coisa assim? Eu me sinto uma instabilidade financeira. Não sei se o meu trabalho vai sustentar, depois o que vai ser. Vivemos uma instabilidade, vivemos sem segurança, sem recursos para fazer o que precisamos. Vivemos, talvez, envergonhados com as nossas ações. Talvez não estamos dando tanto exemplo. E quando eu falei assim que não dá para medir a adoração, mas dá para medir a situação que nós estamos vivendo, é exatamente isso. Isso foi o que foi mensurado no reino de Israel, quando Davi assumiu uma vida que estava totalmente sem, uma nação sem Deus. E como está a nossa vida? Que áreas que precisam ser ajustadas? Mas o meu profissional está bom, mas e a sua vida emocional, a sua vida de relacionamento, a sua vida familiar, a sua vida com os filhos, como que está a sua moral? Ela está corrompida, ela está boa? Como que está a nossa vida? Como que está o seu domínio? Você é um bom exemplo aonde você anda? Você é um bom exemplo, talvez no trânsito, no trabalho, na sua casa? Você é esse exemplo? Né? Esse exemplo de moral ou passa humilhações? Ou depois tem que ir lá, dobrar os joelhos no chão e falar, Deus me perdoa por causa disso que eu fiz durante o dia. Então é mais ou menos, é isso que nós temos que analisar em nossa vida. Será que nós estamos vivendo uma vida que ainda precisa de ajustes? Mas uma coisa é certa, Davi não dava para fazer ajustes ali naquele momento. Davi não tinha como fazer ajuste num reinado quebrado como estava. O que ele ia ajustar? Ia cuidar da segurança como? Sem o exército. Ia começar com os líderes como? Com os líderes todos corrompidos com Saul. Reunia a população como se Israel vivia uma imoralidade. Não tinha o que Davi fazer. Não sei se você já leu a Bíblia nesse panorama de o que Davi podia fazer com um reinado desse. Aí Davi ele entende algo importante. Davi ele entende algo que aconteceu quando ele era garoto. Ele começa a pensar, peraí, imagine se você fosse o rei daquele momento, o que você ia fazer? Pergunta para o seu irmão assim, o que você ia fazer? Pergunta para o outro irmão assim, o que você ia fazer se você assumisse uma empresa dessa daí?
Vocês estão me entendendo? Olha para mim aqui. O que você ia fazer quando você, por exemplo, pegasse uma casa desse jeito? Não precisa nem ser uma nação. Talvez uma casa falida. Você olha assim, aquela casa ali não tem mais jeito. É o que geralmente a gente fala. Ih, aquela mulher se separou daquele homem ali porque, não tinha... Eu conheci a história, não tinha mais jeito mesmo. A melhor coisa é separar. E a pessoa, Davi, falasse assim, minha vida, não tem mais jeito, Israel não tem mais jeito. A melhor coisa é eu deixar para lá mesmo. É eu abandonar, eu vou viver a minha vida. E é assim que às vezes nós lidamos com situações difíceis da nossa vida. A gente se entrega. Não tenho mais segurança, não tenho recursos, tá cheio de coisa ruim na minha casa, aí na minha vida, uma imoral, com certeza Deus não está aqui. A tendência qual que é? Talvez fazer que nem Esaú, vou me matar, eu vou abandonar tudo. Davi pegou exatamente a situação desse jeito. E o que Davi podia fazer? Ele não tinha muita coisa para fazer, mas Davi fez uma coisa que fez a diferença. O que ele fez? Nós lemos em 1 Crônicas. Vamos ler de novo? Vocês abriram aí? 1 Crônicas 25. Está com ele aberto aí. O que Davi fez nesse cenário? Olha só, Cris, olha aqui para mim rapidinho antes de nós lermos. Quando o cenário da sua vida está ruim, o que você vai fazer? Quando você não tem mais recursos, quando você já recorreu a todos os recursos, o que fazer quando o cenário da minha vida ou da minha família, ou seja, qual for a situação, está nessa situação? Não tem mais jeito. Então vamos fazer como Davi fez. Porque não tinha mais jeito para restaurar Israel. E Davi fez isso aqui em 25, versos 1 de 1 Crônicas 25, verso 1 diz assim: Davi, junto com os comandantes do exército, Davi separou algumas autoridades ali, separou alguns dos filhos de Asaf, Remã e Jedutum, tá bom? Asaf, Remã e Jedutum. Olha aqui para mim, esses três carinhas são carinhas que se voltavam para Deus, eram sacerdotes, levitas, pessoas que cuidavam da casa de Deus. Esse foi os caras que Davi se ajuntou. Davi se ajuntou com sacerdote, com pessoas que representavam a Deus. Davi se ajuntou com músicos, pessoas que adoravam a Deus. Davi, nessa situação toda, ajuntou com pessoas de Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Muitas vezes, quando há problemas em casas, quando tem situações ruins em casa, nós procuramos uma amiga que talvez está tão afastada de Deus quanto você, ou passando situações até piores que você, e a gente busca conselhos, busca ouvir pessoas assim. E na verdade, quando nós estamos em situações difíceis, o que nós temos que fazer? Buscar pessoas de Deus. Buscar pessoas que têm comunhão com Deus. Esse é o primeiro passo. Porque se você busca pessoas que não têm essa comunhão com Deus, a tendência é você se afastar mais ainda de Deus. Mesmo ela querendo te ajudar, ela não sabe como te ajudar, porque ela não tem ideia da situação que você está vivendo. Ela talvez sabe o problema que você está passando, mas não tem a ideia, na essência, de como resolver isso, senão o próprio Deus. Então Davi, ele veio aqui, ele pegou, começou a se ajuntar, com pessoas de Deus. Aí ele levantou o quê? Ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Então o que ele fez? Davi ajuntou esses adoradores de Deus, esses homens de Deus, e falou: gente, a gente não tem muito o que fazer, vamos restaurar o mover profético. O que é o mover profético? Quando a Bíblia fala de profetizar ao som de harpas, junto com a música, ele procurou trabalhar uma adoração naquele lugar profética. O que é adoração profética? Adoração profética é quando você começa a adorar a Deus naquilo que está no coração de Deus. O profetizar, queridos, ele vem daquilo que nasce do coração de Deus e alcança o nosso reino dessa terra, alcança as nossas vidas. Então Davi falou assim: peraí, vamos ver o que está no coração de Deus. E ele começou a adorar naquele momento com os músicos, colocou os músicos para adorar. Vamos adorar, vamos exaltar a Deus, vamos glorificar a Deus, vamos buscar a Deus. E durante a adoração, o mover profético começou a manifestar. Deus começou a falar aos corações dos levitas, ao coração dos sacerdotes, ao coração do rei, aquilo que estava em seu coração. E aí Davi começou a ter uma noção de como começar a agir
para mudar a situação de Israel. De uma cidade totalmente perdida, de um país perdido, ele começou a buscar a noção daquilo que Deus queria. E não é diferente para as nossas vidas. Quando a gente começa a adorar a Deus, começa a buscar a Deus, começa a buscar a vontade de Deus, esse mover profético ele vem, e aquilo que está no coração de Deus para a sua vida, você começa a ouvir, Deus começa a trazer para você como você deve realizar aquilo que vai mudar a história da sua vida, vai mudar a história da sua família, vai mudar a história daquilo que você está vivendo. Porque Deus tem um plano para as suas vidas, assim como Deus tinha um plano na vida de Davi para Israel. E nós temos que começar a buscar isso. Como que eu vou buscar Deus? A gente não tem nem noção de como buscar Deus. Eu já estou orando, eu já estou ouvindo louvorzinho. Não é isso, queridos. Para nós mudarmos situações em nossas vidas, só a adoração. Cutuca o teu irmão assim e fala para ele, só a adoração pode mudar a sua vida. Amém? Só a adoração. É no meio da adoração, queridos, que o mover de Deus começa a se manifestar. Não é outra forma. Se você for ler todos os reis, eu estou lendo todos os reis, estudando a cada um deles, e interessante que todos aqueles que buscaram a adoração com cânticos, louvores, música, adorar a Deus em essência, buscar a Deus, eles conseguiram a resposta para as suas situações. Aqueles que foram consultar outros deuses e foram para a batalha com as suas forças, ou buscaram forças de reinos aliados, eles pereceram. Cris, todos que eles tinham duas opções, os reis. Se você for ler desde reis, crônicas vindo, antes dos profetas, você vai ver, o rei podia buscar a Deus, e o rei podia buscar reforços com outros reinos, outros reis se ajuntarem para ganhar de um reinado. Todos que Israel se aliou, reis sem Deus, eles perderam a batalha. E todos que eles clamavam a Deus, mesmo sem ter exército, Deus dava a vitória. Isso quer dizer o que para nós? Você pode buscar soluções de outras pessoas, você pode buscar aonde for, queridos, mas a vitória só vem quando você vai ao lugar certo de buscar a direção de Deus. É na direção de Deus que você vai ter a vitória, não é em outro lugar, não é em outros conselhos. É nos conselhos que nasce na adoração, é nos conselhos que nasce o mover de Deus, através da adoração. É nesses conselhos que nós podemos ter a convicção que será certo, que terá vitória. Amém? Vocês estão me entendendo? Então o que Davi fez? Davi se reuniu com pessoas que adoravam a Deus e começou a adorar a Deus. Começou a buscar a Deus. Como nós fizemos aqui um pouco. Começamos a adorar a Deus, mas tem muito mais. É muito mais. A adoração é muito mais que isso. Até nascer da adoração a palavra para a sua vida. Às vezes, queridos, não é nem aqui em cima no altar, já na adoração Deus já pode falar com você aquilo que você precisa. Quando você está no momento buscando a Deus e você está louvando, e aí você tem uma convicção no seu coração daquilo, vem algo de dentro, não é de fora, vem algo de dentro de você e fala com você, isso é um mover profético, é o coração de Deus tocando no teu coração, naquilo que você deve seguir, e é isso que deve conduzir as nossas vidas, é isso que restaura. E se nós pararmos para analisar o reinado de Davi, como ele terminou, queridos, ele pegou vamos dizer assim, uma empresa quebrada e fez prosperar e tornou uma multinacional. Como ele fez isso? Com 1 Crônicas 25, adorando. A adoração que traz muitos benefícios, e eu quero ler para você algum desses benefícios, amém? Quer saber o que a adoração faz na sua vida? Sabe por que às vezes a gente começa a perder batalhas, a porta fecha, ali manda embora, ali não funciona, ali sempre dá briga. Você sabe por quê, queridos? Porque não há adoração. Porque não há adoração. Porque aonde há adoração, há todos esses benefícios que eu vou ler com você em Salmo 132. Se você puder abrir aí, vamos abrir Salmo 132. Vocês acharam aí?
Se abrir no meio da Bíblia ali, você vai achar Salmos. Salmo 132, nós vamos ler o verso 3. Repete comigo assim: eu quero saber. Deus, me fala. Me mostra os benefícios que me traz a adoração. O que a minha vida pode mudar na adoração. Vamos lá então? Quer saber? Bora, só vi um bora aqui. Vocês querem saber? Eu só vi desse lado aqui. Querem saber? Amém? Você quer saber como a sua vida pode mudar? Como tudo na sua vida pode mudar? Cristo, porque eu fico pensando assim, a gente serve um Deus tão grande, mas o nosso Deus não consegue abrir uma porta de emprego para nós. Que Deus grande é esse? É hora de a gente se questionar. Ah, pastor, não fala isso, eu vou perder a fé. Não, não é isso que eu estou falando para você perder a fé. É para você ter mais fé. É para você buscar sair dessa zona de viver como vive, para buscar mais de Deus. Que Deus é esse que nós servimos, que a gente fica limitado, as coisas não andam, as coisas não prosperam. Que Deus é esse? Não, Deus que a gente serve não é o Deus que nós estamos lendo na Bíblia então, porque o da Bíblia fala que Deus pode tudo, não há nada impossível para Deus. Tudo Deus pode colher da terra seca, Deus pode colher frutos de uma terra seca. Então nós só precisamos entender aquilo que eu falei no começo. O que estamos plantando? O que nós estamos plantando? Amém? Vocês estão me entendendo? Então vamos ver aqui o que nós vamos plantar e o que nós vamos colher da adoração. Repete comigo assim: adoração muda história. Ah, se eu entender o que é adoração no profundo, a minha vida muda. E muda mesmo. Talvez você saia daqui pensando: como eu posso me aprofundar na adoração a Deus? Como eu posso adorar a Deus mais ainda? Como eu posso ir lá no profundo buscar Deus e adorar a Deus para a minha vida mudar? Amém? E vamos ver o que a adoração muda. Porque isso é o que a adoração muda. Se não for isso que você está procurando mudar, então não é a adoração que você precisa mexer. Mas se for isso aqui que nós estamos falando, então é na adoração que você tem que trabalhar. Deu para entender? Então vamos lá. Salmos 132, verso 3 diz assim, ó: o Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Salmos 132, 13. Vocês estão lá, lembra de mim, Davi? Lá o Senhor lembra de Davi? É isso? Nós já falamos de Davi, ele já está ali buscando, lembra? Ele lembrou de Davi quando ungiu. Agora que já está ralando já para tirar a falência daquele reinado. Verso 13, você acompanha comigo aí? O Senhor escolheu Sião, é isso aí? Bem, isso talvez seja um pouquinho diferente, é só a versão da Bíblia. Mas é o mesmo contexto. Com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois este é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, e os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis celebrarão com grande alegria. Verso 17. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Amém? Até aí, eu vou explicar para vocês o que Deus restaura com a adoração. A primeira coisa que Deus restaura na adoração é domínio. Domínio sobre o quê? A palavra do Senhor diz para nós dominarmos, não foi? Não para ser dominados. A primeira coisa que Deus traz para nós é domínio. Você vai dominar sobre as coisas que talvez esteja te dominando. Talvez nós somos dominados por tabaco. Ah, eu quero tanto ser livre dessa coisinha do tabaco, eu quero ser tão livre desse cigarro, mas eu não tenho força, eu não consigo. Queridos, se é uma libertação nessa área, se é esse livramento, se é você dominar e você falar assim, não para o cigarro, você vai falar não para o cigarro. Te dá domínio. Uma vez, queridos, eu estava conversando com um jovem, faz um pouquinho de tempo, e esse jovem falou assim, eu não vou para a igreja porque crente não pode fazer nada. Aí eu falei assim, como assim não pode fazer nada? Eu posso fazer tudo que eu quero, tudo posso naquele que me fortalece. Até falei assim para ele. Mas ele falou assim, não, você não pode, por exemplo, eu quero fumar e, por exemplo, se eu for para a igreja não posso fumar. Eu falei, não é bem por aí. Então quer dizer que na tua igreja pode fumar? Não, peraí, deixa eu explicar.
Foi assim. Eu falei, você tem um cigarro aí? Tenho. Aí ele pegou o cigarro. Eu falei, me dá o cigarro. Aí ele já tirou, o pastor vai fumar, vai fazer, né? Vai fumar aqui com a gente. Eu falei, dá o cigarro aí. Aí eu peguei o cigarro, você tem isqueiro? Ele, já acendeu. Aí eu coloquei assim. Aí eu perguntei para ele, eu posso fumar? Ele falou, olhou assim e tal. Ele não sabia o que responder. Aí eu falei assim, não, eu estou perguntando para você, eu posso fumar? Se eu quiser, eu posso fumar? Ele falou, pode. Eu falei, eu estou com o cigarro na mão, você está com o isqueiro aí, eu tenho tudo o que preciso, posso fumar? Posso. Eu falei para ele, eu posso fumar. Aí eu peguei o cigarro dele, piquei o cigarro dele, joguei no chão. Aí eu falei, mas eu não quero fumar. Aí eu falei para ele assim, agora eu quero ver você picar o cigarro como eu piquei, em todos os cigarros que vêm na tua mão. Aí eu perguntei para ele, quem é que não pode as coisas aqui? Aí ele parou para pensar. Eu falei assim, eu domino o cigarro, não é o cigarro que me domina, eu estou dando um exemplo. Mas existem várias coisas que dominam. Por exemplo, a árvore domina o homem. Como que a árvore domina o homem? O dinheiro, feito de papel. A árvore domina o homem. As pessoas fazem o que for para ter dinheiro. Então, quando nós adoramos a Deus, a primeira coisa que Ele faz para nós é nos dar domínio de novo. Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos criou para dominar sobre as aves do céu, sobre os animais do mar, sobre os passarinhos, que eu já falei, sobre a terra, dominar sobre a vegetação, dominar sobre todas as coisas. Deus nos deu domínio sobre essas coisas. E ainda subjugar Satanás, pôr Satanás debaixo dos nossos pés. Essa é a autoridade que Deus nos deu. Se está invertendo as coisas, Satanás está atazanando a sua vida, que está acabando com o seu dia, tem alguma coisa errada aí. Tem algum valor invertido aí que não provém de Deus. Se você está sendo dominado por algo que você não quer, tem alguma coisa errada aí. Tem algum papel invertido aí. Não é você que tem que ser dominado pelas coisas. Então, a primeira coisa que Deus faz é domínio. Ele te dá domínio sobre as circunstâncias. Por que você não faz um curso? Porque eu não tenho dinheiro. Como assim? Você não quer melhorar o seu trabalho? Quero. Você tem vontade? Tenho. Você quer fazer um curso? Quero. Qual curso? Tal curso. Então vai fazer. Não consigo. Como assim não consegue? Não tenho dinheiro. Peraí, o dinheiro está dominando a sua vida? Está ditando lá, você pode, você não pode? Ele que está falando que você pode, que você não pode fazer? Tem alguma coisa errada aí. Você está entendendo como que Deus nos chamou para dominar e não ser dominado pelas circunstâncias? Então, provavelmente, eu estou adorando coisas que não deveria adorar. Porque a Bíblia fala que quando nós adoramos Baal, adoramos Asera, adoramos Mamon, Deus do dinheiro, esses deuses aí, nós somos subjugados por ele, eles decidem sobre nós. É interessante que o pessoal usa o dito lá, né? Se você correr atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você, não é verdade? Não é verdade? Então, se você adora Mamon, adora esse Deus, corre atrás, você faz o que for para ganhar dinheiro, mas não faz o que for para adorar a Deus, tem alguma coisa errada aí. E se você se colocar debaixo de Mamon, Mamon vai decidir a sua vida. O dinheiro vai decidir, ele vai falar para vocês, não, você não pode, você não vai, e ele vai embora de você. Existe alguma coisa dominando que não deveria dominar. Então, quando nós adoramos a Deus, aqui a palavra do Senhor está dizendo, a primeira coisa que Ele traz para nós é domínio. Ele traz domínio sobre circunstâncias. Amém? Repete comigo assim, domínio. Amém? Está ali, ó. Domínio. Segunda coisa que Deus traz para nós, que nós lemos aqui. Fartura. O que é fartura? É você ter para repartir. Pastor, eu vou repartir com meu irmão, mas é assim, eu tenho 1 quilo de arroz, eu vou dar metade, eu vou ficar com metade. Isso não é fartura. Isso é faltura, né? Tá faltando muito. É que nem o meu amigo fala assim, nós vamos montar uma mesa farta. Que farta arroz, farta carne, farta o pernil, farta o chester, farta tudo. Aí não adianta, isso não é a promessa de Deus para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Ele é clara, abençoarei este lugar com fartura. A tua casa tem que ter provisão. Pastor, eu quero fazer um curso. Bênção, vai fazer. Já me inscrevi, já paguei e tenho dinheiro para pagar. É isso que Deus quer ver em nós. Deus quer que o seu povo seja abençoado, mas provavelmente
falta a adoração para que Deus possa agir dessa maneira. Falta ali algo que nós não estamos fazendo para Deus, que está faltando, que está trazendo, está minguando a adoração em nossas vidas. Então a adoração, quando ela é restaurada, quando você vive adorando a Deus, quando você realmente adora a Deus, querido, há provisão na tua casa. Eu não estou falando, profetizando para você, ou falando para você algo que você vai ter uma Ferrari, você vai ter um carro do ano mais novo da Chevrolet. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que não vai faltar para a sua casa. Está entendendo? Você vai precisar de um carro para você andar? Não vai faltar, é uma necessidade. Está faltando? Deus vai operar. O teu filho precisa de uma escola? Deus vai abrir as portas. O teu filho precisa de um trabalho? Deus vai abrir o emprego. Ou seja, Deus, ele começa a abençoar com fartura. As pessoas veem a bênção de Deus sobre nós. Queridos, e essa é a nossa diferença. Nós somos abençoados por um Deus que tem dono do ouro e da prata. O teu pai é dono do ouro e da prata e a gente precisando parcelar a conta porque não conseguiu pagar. Vamos refinanciar, vamos... Queridos, tem alguma coisa errada aí. Está entendendo? Não estou dizendo que você não vai ter conta, porque a gente só faz conta na vida, é impressionante. Você morre e ainda deixa a conta. Mas a provisão, ela é certa. A provisão, ela é certa, queridos. A provisão sobre as nossas vidas é certa quando adoramos. Amém? Quantos vão partir de hoje pensar, Senhor, eis-me aqui um adorador. Eu sou um adorador. Amém? Essa tem que ser a nossa vida, adorar a Deus, querido. Adorar a Deus em verdade. Não é pôr musiquinha e cantar, queridos, porque a adoração não sai só da boca, a adoração ela sai do íntimo. Nós passamos o dia inteiro cantando louvores. Isso não quer dizer que você está adorando. A adoração ela vem do íntimo. Você sente um prazer de adorar a Deus. Você tem prazer. Você começa o louvor aqui, as pessoas começam a adorar a Deus e eles não querem ver a hora que acaba. Por quê? Porque você está envolvido na adoração. Você está envolvido com Deus. Você começa a pôr uma música no seu carro, lá um louvor no seu carro, e aí você começa a vir de dentro, assim, às vezes sai até uma lagrimazinha, assim, nossa, como Deus é gostoso, Deus é bom. Você sente, isso é adoração. Você está lá no seu carro, no meio do trânsito, todo mundo está buzinando, brigando, com raiva do trânsito, e o farol que fecha, você está lá adorando a Deus, você está louvando, você está cantando, você parece que não está conectado nessa confusão. Porque a adoração, ela te tira das confusões. Está entendendo? Cutuca o teu irmão e fala assim, a adoração muda o seu ambiente de vida. Amém? Outra coisa importante, se é isso que você também está buscando, o que a adoração faz? Ela resplandece a glória de Deus, ela resplandece os ministérios, segundo a Crônica 6:41, ela resplandece o ministério. O que é resplandecer, queridos? O que é resplandecer? A palavra resplandecer vem do quê? Surgir de luz. Algo de uau. Você olha, você fala, nossa, luz. Por exemplo, quando a gente acende a luz, você fala, uau, luz, a luz iluminou tudo. Todo mundo vê a luz. Quando você está na sua casa, acaba energia, você acende o quê? Uma vela, não é? Acabou a luz do celular, acabou todas as energias lá, bateria, você acende uma vela. E aí você está na sua casa lá, você põe a vela na sala. Todo mundo que está nos escuros olha para a sala, vê a luz. O que acontece? Diferencia, aquela luz diferencia, eles conseguem chegar até a luz. Não é assim que geralmente a gente faz? A gente vai seguindo a luz. E quando tem só uma vela em casa, aí a mulher quer ir no banheiro. Aí, fica aquela coisa assim, você vai levar a vela, mas você não quer deixar ir. Por quê? Porque você quer ficar perto da luz também. Ou seja, nós queremos ficar perto da luz. O que acontece, queridos? As pessoas começam a olhar para a sua vida resplandecendo e começam a buscar a Deus através da sua vida. A tua vida,
ela começa a ser um exemplo, ela começa a ser um alvo das pessoas que andam em trevas e começam a chegar perto de você porque não querem ficar nas trevas, não querem ficar na escuridão. Então a luz, ela atrai pessoas e aí você começa a exercer o ministério. O que é o ministério? Você começa a servir as pessoas. Eu oro a Deus, eu estou lendo isso, lê aí também. Você começa a compartilhar os seus momentos com Deus, com essas pessoas. O seu ministério resplandece, seja o que for que você faça. As pessoas começam a te buscar, as pessoas começam a parar para te ouvir. Por quê? Porque você está resplandecendo. Há luz em você e as pessoas enxergam isso. É impressionante, queridos, mas é mais ou menos assim. Não tem nada a ver com os seus olhos físicos. Mas algo dentro da pessoa enxerga algo dentro de você de luz e começa a andar perto de você. Ela enxerga a luz, ela sente uma luz na sua vida. Amém? E é isso que a adoração ela traz. A adoração, você começa a ficar em tão contato com o Pai das luzes, que você começa a se iluminar. Você lembra dessa história que aconteceu com Moisés? Moisés começou a resplandecer, o rosto dele começou a ficar brilhando. Começou a ter luz. Por quê? Era muito contato com Deus. Queria ter muito contato com Deus. Deixa seu rosto brilhar, queridos. Mas não brilhar da maquiagem, cintilante, o batom bem vermelho, Deixa brilhar a tua face e resplandecer a luz de Deus, porque isso brilha e isso transforma vidas. Amém? É isso que Deus está falando para nós aqui. E mais duas coisas. O próximo é a alegria de viver. A adoração, ela restaura a alegria. Ela transforma o seu momento de tristeza, de lamentos, em sons de alegria. Você começa a andar alegre. Você sorri para tudo que é lado. As pessoas olham para você e falam, nossa, como você é feliz. Como você é alegre, que sorriso bonito. Então, as pessoas começam a observar você. E não é um sorriso de Facebook fake, aquela coisa, sorriso só ali, porque tudo aquilo também é mentira. A pessoa posta que está sorrindo, mas vai ver a vida da pessoa. Às vezes ela até acabou de brigar com alguém lá, mas posta lá que está feliz. Olha só que interessante, as mulheres, isso tem acontecido muito, elas acabam entrando num divórcio. Não querem entrar em mérito de quem aconteceu, mas é o que acontece muito com elas. Elas entram em divórcio, aí elas vão no cabeleireiro, se arrumam, se pintam, tal, não sei o quê, e começam a postar foto que está super feliz, super alegre e tal, mas vou falar uma coisa para você, é tudo mentira, porque dentro dela há uma coisa, um coração quebrado, e ela está tentando mostrar uma alegria. Isso é fake, isso é falso. Mas na adoração não. Você pode entrar por um meio de... Você pode sair da pior situação que for. Quando você adora a Deus, você anda em cima dessas circunstâncias. Há um gozo do Senhor sobre a tua vida que o mundo não conhece. Está entendendo? Há uma alegria que o mundo não conhece. E você vai querer explicar, não vai adiantar. Eles não vão entender. Você é feliz porque... Como você consegue ser feliz trabalhando aqui e tal? Todo mundo xinga, todo mundo briga com o patrão. Você está feliz? Eu sou feliz. Eu trabalho, sou feliz. Não sou feliz por causa do trabalho, eu sou feliz porque eu tenho um relacionamento de adoração a Deus. A adoração, ela restaura a alegria do lar. A adoração, ela restaura a alegria no trabalho. Aonde você for, a adoração, ela restaura a alegria. E não importa a situação que você está passando. O importante é você buscar essa adoração verdadeira. Comece a buscar a Deus de uma forma diferente, como você nunca procurou antes. Procure se aprofundar nisso, amém? Eu tive um sonho essa semana que eu fui entender só depois desse seminário um pouco, que era mais ou menos assim. Eu estava numa piscina, impressionante, nesse frio, numa piscina, mas como era espiritual, eu não estava com frio. E aí, queridos, eu tinha uma pessoa do meu lado. Aí o que acontecia? A piscina ela era pequena, era mais ou menos como daqui ali na porta de vidro. Só que um pouquinho funda, mas não funda a ponto de me cobrir. E aí eu com essa pessoa, a gente chegava e pulava na piscina. E aí só que não dava para eu nadar direito, por quê? Porque era muito pequeno. E eu consigo atravessar piscinas mais longas. Eu consigo atravessar por debaixo d'água e chegar do outro lado, piscinas muito mais longas. E aí, queridos, eu sabia disso no sonho. Só que eu tinha aquela piscina ali. Aí tinha uma outra piscina um pouco maior. Só que na outra piscina
tinha umas mesinhas dentro, onde as crianças sentavam e ficavam na água com a mesa. Dá até para lançar essa ideia nos parques temáticos, olha só. Aí dentro dessa piscina tinha era rasa, aí ela tinha tipo uns banquinhos de plástico que as crianças sentavam, emendado com a mesa, onde elas brincavam com brinquedos de água e tal, ali sentadinho. Só que ali não dava, ela era bem maior, só que não dava para eu brincar ali, eu sabia que ali não ia rolar. E aí uma voz falou comigo assim, você precisa sair dessa mesmice e ir para lugares mais profundos, porque você tem condições. E aí, queridos, depois do seminário, eu comecei a entender, né, nessa conferência, eu conferi a minha adoração, e eu vi que realmente eu podia ir muito mais profundo nas coisas com Deus, eu podia ir muito mais longe do que simplesmente ter essas situações na minha vida. E foi dali que eu comecei a buscar, e eu entendo, onde Deus me mostrou, que as coisas serão restauradas através da adoração. Eu não preciso fazer muita coisa, eu preciso só organizar a adoração na minha vida. E é isso que Davi começou a fazer. Ele não precisou fazer muita coisa, guerrear, batalhar, instituir política e trabalhar, né, as regiões. Ele não precisou de nada disso. Ele só precisou, a primeira coisa que ele fez, restaurar a adoração. A adoração começou a transformar o reino de Davi. E é assim que funciona. Você não precisa de muitas coisas, fazer tantas coisas. Só precisa restaurar a sua adoração. Dá para você ir mais profundo. Dá para você ir mais fundo. Amém? Vale um amém? Então repete assim, Senhor. Bate-se no peito, Senhor. Eu quero ir mais fundo. Amém. E por último, que eu já acabei de falar um pouco, pode colocar aí, será luz. Amém? Queridos, só assim nós seremos luz. Seremos espelho para os nossos filhos. Lembre-se que atrás de você vem uma geração dos pequeninos. E eles vão ser exatamente aquilo que nós ensinamos eles a serem. Aquilo que você vai passar para o teu filho. Amém? Então busque na adoração, sabe? Ensinar o teu filho a adorar. A responsabilidade, queridos, da adoração dos filhos não é da escolinha. Ali nós ensinamos a palavra de Deus, falar numa linguagem da qual eles entendem, às vezes alguns fantoches. Imagine eu aqui com fantoche aqui, você ia ficar meio, nada a ver, né? Não combina. Então a gente põe para eles lá. A gente ensina algumas coisas para eles, ora com eles, mas os pais têm que ensinar os filhos a adorar a Deus. É assim que o povo judeus ensinavam os seus filhos. Eles ensinavam os seus filhos a adorar a Deus. Como é que adora a Deus? Os judeus ensinavam. Como é que você adora a Deus? Você ensina o teu filho. Repete comigo assim para você saber que você que tem que tomar essa posição. Fala assim, eu preciso ensinar o meu filho a adorar em casa e na igreja. Sabe? Quando você estiver na igreja, presta atenção na adoração do teu filho. Como que ele está adorando? Ele está se espelhando em você? Ele está fazendo igual a você? Comece a observar a adoração do teu filho. Se não está, comece a ensinar. Pega ele, abraça ele, levanta a mão com ele, sabe? Ensina o teu filho a adorar, para que ele já cresça na presença de Deus e já tendo todas essas bênçãos sobre a vida dele. Amém? Vocês estão entendendo? Então, é dessas coisas que você está precisando. Se há uma mudança de algumas dessas coisas que nós colocamos, então é a adoração que você precisa trabalhar. Dar. E a adoração, queridos, é entrega. Adoração é você dar a Deus. É você dar um tempo de presença ali na presença de Deus. Eu não sei se o seu dia é muito corrido, queridos, mas o seu dia ficará cada vez mais corrido se você não parar para adorar a Deus. Amém? E talvez toda essa correria, vá lá saber onde que vai dar isso. Porque você está seguindo um caminho e você está correndo para esse caminho. Então às vezes é melhor a gente parar um pouco. Senhor, qual o caminho que o Senhor tem para eu andar? E a caminhada com Deus, que você não corre tanto, mas você produz muito mais.
A palavra do Senhor diz em Salmos que quando você dorme, Deus te acrescenta. Deus te abençoa. Já pensou você dormindo sendo abençoado? Mas esse é para aqueles que adoram a Deus. Porque eles têm a conexão com Deus e quebra a ação do maligno. E sem contar que eu não coloquei aí, que a adoração expulsa o capeta. Se a sua casa está carregada, muita briga, muita discórdia, muita discussão, começa a adorar a Deus porque tem um dedinho dele aí. Ele está pondo o dedinho onde não deve colocar. A sua casa é sua. Não é você que paga o aluguel? Por que o diabo tem que morar de graça? Não tem que deixar ele morar lá. É Deus que paga o seu aluguel? Te dá condições? Paga a sua casa? Paga o seu imóvel? Então Deus tem direito de estar ali naquele lugar lá e receber a adoração naquele lugar, porque Ele é a tua fonte. Mas o inimigo, nem no portão. Amém? Vocês estão entendendo? Fala para o teu irmão assim, não deixa o inimigo entrar não. A adoração expulsa ele. Adora a Deus. Amém? Vamos, eu quero orar por você. Eu quero orar por esse momento de adoração.